Tava tudo tão quieto naquela noite que até o motor do caminhão parecia falar baixo, como se ele mesmo não quisesse incomodar o escuro da MG 050. Sabe quando a estrada fica larga demais, preta demais, e parece que o mundo encolhe só para caber dentro do facho do seu farol? Pois é, já rodei por banda desse Brasil que nem nome no mapa tem, mas aquele trecho entre Passos e Itaú de Minas sempre teve um silêncio diferente, pesado, como se guardasse coisa que ninguém comenta em bar nenhum. Eu tinha parado num restaurante de beira de pista para jantar, coisa leve, um prato feito, uma coca sem gelo. Tava voltando para Lavras, viagem curta, mas eu já vinha cansado de uns dias puxados. Mesmo assim, o sono não era problema não. A estrada estava limpa, a mente estava boa, o rádio do caminhão estava pegando umas músicas antigas que eu nem lembrava mais que existiam. Tudo normal, tudo simples, até deixar de ser. Foi numa reta longa, daquelas que o farol alcança longe e ainda assim não parece chegar em lugar nenhum. De repente, bem no centro da pista, vejo uma coisa escura, meio amontoada, se mexendo como se tivesse vida, mas não do jeito certo. Meu pé aliviou o acelerador automaticamente. A gente que roda muito faz isso sem nem pensar. Coisa na pista? Reduz. Só que eu reduzi devagar demais, como quem tem medo de descobrir o que está olhando. No começo achei que fosse um cachorro ferido, ou alguma lona caída, talvez um bicho atropelado. Mas aí a coisa se mexeu de um jeito que não combinava com nada que meu cérebro conhecia. Era como se estivesse tentando se erguer, só que sem conseguir achar onde ficava o próprio corpo. Cheguei mais perto. E aí, amigo, meu peito gelou de um jeito que eu senti até nas costas. Era uma pessoa, ou pelo menos parecia ser, mas estava errado. Errado de um jeito que nem sei explicar direito. O corpo estava de bruços, grudado no asfalto e parecia mole demais, dobrado demais. As pernas se arrastavam como se fossem de pano molhado. Os braços, eles dobravam para trás, para frente, para o lado, sem resistência nenhuma, como se dentro da pele não tivesse osso nenhum segurando nada. Um saco de carne vivo. Juro por tudo o que é mais sagrado que eu achei que aquilo era alguém pedindo ajuda. Alguém que tinha sido atropelado e estava tentando sobreviver. Juro mesmo, meu coração doeu. Apertei o volante com força, me inclinando para frente, como se isso fosse ajudar a entender o que eu estava vendo. Aí a coisa levantou a cabeça. E moço, quando levantou, parecia que o pescoço não sabia fazer o papel dele. A cabeça veio torta, arrastando um pouco no asfalto. E a mandíbula abriu mais do que devia, deslocada, batendo de lado, como se tentasse encaixar e não conseguisse. Os olhos, aqueles olhos ali não piscavam, não arregalavam, não reagiam. Era como olhar para dentro de um copo vazio. Eu devia ter acelerado naquela hora. Devia ter ido embora sem olhar para trás, mas eu congelei. Pior ainda, joguei o caminhão em ponto morto quando minha mão tremeu. A criatura, porque não tem outra palavra, fez um movimento que não existe em gente nenhuma. Ela se dobrava, se torcia, como se passasse por baixo do próprio tronco, quase virando do avesso. Não sei como aquilo era possível. Só sei que quando eu percebi, ela tinha virado para mim e começado a avançar. Rápido, rápido demais para algo que não devia nem caminhar. Os braços esticavam, arrastando no chão como cordas molhadas. O corpo ia balançando para todos os lados, mas vinha firme. Como se não importasse a forma, só o objetivo. 5 metros, 4, 3... E eu só batendo a mão no câmbio como um idiota, tentando acertar a marcha e errando, porque o medo deixou meus dedos duros feito pedra. A mão escorregou, o câmbio travou, eu bati o punho sem querer, o caminhão deu aquele tranco que não serve para nada. Mas assim que consegui engatar, pisei fundo. Pisei com força de quem não quer viver mais nada depois daquilo. O caminhão deu um salto para frente e eu senti o motor urrando, pedindo estrada, pedindo distância.
A criatura já estava perto o suficiente para eu ver a marca do asfalto raspada na lateral do rosto dela. E aí vem a parte que até hoje me dá um nó na garganta. O caminhão passou por cima, ou deveria ter passado, porque não teve impacto, não teve barulho, não teve nada, só o barulho normal dos pneus correndo, como se ali não tivesse nada além de vento. Tremi tanto que precisei segurar o volante com as duas mãos. Senti minha respiração querer escapar do peito, mas mantive o foco só no que tinha na frente. Acelerei como nunca acelerei na vida. Só fui diminuir quando já estava chegando perto de Itaú de Minas. E mesmo assim, fiquei olhando para todos os lados, esperando ver aquela coisa se arrastando atrás de mim. Mas não vi nada. A pista estava limpa, limpinha demais. Cheguei em Lavras sem contar nada para ninguém naquela noite. Deitei na cama do posto de apoio e fiquei tremendo, escondendo a cara no travesseiro, como se fosse menino pequeno com medo do escuro. Tava com vergonha. Caminhoneiro novo, mas já rodado, e eu com medo de sombra na estrada. No outro dia, tentei convencer a mim mesmo de que aquilo tinha sido sonho, confusão da cabeça cansada. Só que, quando eu lembrava da forma como a criatura se mexia, lembrava dos braços, do jeito que o corpo dobrava. Meu estômago embrulhava de um jeito que nenhum sonho nunca fez comigo. Passaram-se uns dias. Aí eu fiz besteira. Fui contar a história num bar de carreteiros, lá perto de onde costumo abastecer. Não é que eu quisesse aparecer, nada disso. Só queria tirar aquele peso do peito, sabe? Eu estava segurando aquilo sozinho e parecia que a lembrança só crescia dentro da minha cabeça, feito um bicho que eu alimentava sem querer. Quando terminei de contar, o bar ficou quieto. Um silêncio que me deu até vontade de ir embora. Aí um senhor, bem velho, caminhoneiro das antigas mesmo, desses que conhecem mais estrada do que asfalto, olhou para mim sem olhar de verdade. Ele só virou a cabeça na minha direção e disse, baixinho demais, você é o terceiro esse ano. Eu senti a espinha gelar na hora. Terceiro o quê? Perguntei tentando rir, mas falhei bonito. Ele limpou o canto da boca com a mão trêmula e respondeu, terceiro a ver o homem que morreu desossado num acidente ali na MG 050. Foi nos anos 80, preso debaixo de um caminhão-tanque. Teve coisa que o legista não quis nem explicar direito. Parou um pouco como quem escolhe as palavras. Disseram que o corpo ficou errado, virou outra coisa. Quando aparece na pista, nunca aparece inteiro. Meu coração bateu forte demais. Eu queria rir, queria fazer piada. Queria dizer que aquilo era história de caminhoneiro antigo, conversa para assustar novato. Mas eu não consegui. O velho nem me encarava direito. Só ficou olhando para o copo dele. Fui embora meio zonzo. O bar parecia girar. Não sei se era medo, vergonha ou algum tipo de nervoso que dá na gente quando a realidade insiste em não fazer sentido. Cheguei no caminhão segurando a chave como quem segura uma bênção. Só queria entrar na boleia, fechar a porta e ir embora dali. Mas, quando passei a mão pelo paralama, senti um negócio gelado, seco e estranho. Aproximei o celular para ver melhor. Ali, escorrendo de cima para baixo, tinha uma marca comprida, como se dedos molhados tivessem sido arrastados pelo metal. 5 marcas, longas, tortas, só que nenhuma delas tinha formato de dedo normal. Eram onduladas, moles, como se quem tivesse encostado ali não tivesse osso nenhum sustentando a mão. Senti uma ânsia forte e precisei me apoiar na porta. Deu vontade de apagar aquele rastro com um pano, mas minha mão travou antes de tocar. Fiquei imaginando a criatura chegando na minha boleia enquanto eu dormia, arrastando aqueles dedos sem estrutura pelo caminhão, tentando achar uma entrada. Não consegui dormir naquela noite. Até hoje, quando passo por aquele trecho da MG 050, eu reduzo a velocidade sem perceber. Fico olhando longe, tentando descobrir se aquilo no horizonte é só capim balançando ou se tem alguma massa escura se arrastando de novo. Falam que a estrada guarda os mortos, mas tem morto que não sabe ficar quieto.
E tem coisa que não devia mais ter forma nenhuma para andar. Só que anda. Não contei isso para muitos, não. Até hoje me dá vergonha. Sou novo na estrada, não devia carregar medo assim. Caminhoneiro mais velho ia rir da minha cara. Mas, sei lá, tem coisa que a gente vê que não sabe onde guardar. Nem na memória, nem no coração. Por isso tô contando aqui para vocês do canal. Não é para assustar ninguém, não. É para tirar isso de mim, porque eu não dou conta de guardar sozinho. Se um dia vocês estiverem rodando por aquela faixa de asfalto entre Passos e Itaú de Minas, e o farol pegar alguma coisa no meio da pista, não reduz não. Segue reto. Passa longe. Porque tem coisa naquela estrada que não devia mais existir. E quando existe, não deixa de existir fácil. Eu aprendi isso da pior maneira. E aquele rastro no caminhão, amigo, até hoje eu não tive coragem de encostar um dedo perto. Se essa história mexeu com você, do jeito que mexeu comigo naquela noite, deixa seu like aí para eu saber que não tô falando sozinho. Se inscreve no canal para continuar ouvindo esses relatos que o povo da estrada carrega calado. Obrigado por ficar até o fim. E cuidado quando passar pela MG 050. Tem coisa que a gente só entende quando vê de perto. Difícil explicar o que acontece com a gente quando uma estrada parece engolir a própria luz. Tem lugar que a gente entra e sente que não devia estar ali, mas segue assim mesmo porque já está no meio do caminho. E voltar parece pior que seguir em frente. Era começo de noite, chuva miúda, aquele frio úmido que sobe pela barra da calça. Tinha terminado meu expediente no açougue e peguei a moto direto para a pizzaria, como fazia quase todo dia para complementar renda. Não era muito, mas pagava as contas e ajudava com meu menino. O movimento estava fraco. O dono da pizzaria, seu Mauro, ficou me olhando com aquela calma de quem sabe mais do que fala. Tinha uma comanda pendurada, diferente. Caixa de esfirras, destino sem número, região rural de Petrópolis. Nome do cliente, só um traço, sem telefone, sem referência, sem nada. Ele segurou a comanda entre os dedos e comentou do jeito que só ele sabia. Leva se quiser. Ninguém gosta de ir lá. Deu um meio sorriso, mas não era de brincadeira. Era do tipo, não posso te proibir, mas também não vou te convencer. Fiquei dividido. Motorista novo sempre quer provar serviço, né? E a comissão daquela entrega era boa. Deixei escapar um "pode deixar comigo", antes mesmo de pensar direito. A chuva apertou bem na hora de sair. A moto pareceu estranhar o clima, ronco fraco, farol formando um túnel curto de luz que a mata fechava a cada curva. A estrada de terra era mais estreita do que eu lembrava. Tinha passado por ali só uma vez, anos antes, durante o dia. À noite, tudo vira outra coisa. Logo no primeiro quilômetro, comecei a sentir a roda traseira sambando na lama. 2 vezes a moto quase deitou e eu tive que botar o pé no chão para firmar. A sensação era de que alguém puxava a roda para dentro da mata. Cada árvore parecia enfileirada para assistir minha passagem. Quanto mais subia, menos sinal tinha. A música do celular sumiu de repente. A chuva virou só um barulho uniforme, constante, grudado na viseira do capacete. E a cada curva eu me perguntava se realmente valia a pena. Quase no fim da estrada, a mata abriu do nada. Uma clareira pequena, com o chão todo escorregadio, e lá no centro, a cabana. A porta estava encostada, não tinha luz, nenhum carro, nenhum cheiro de fogão a lenha, nada. Até os bichos pareciam ter ido embora. Desliguei a moto e chamei, elevando a voz para cima do barulho da chuva. "Entrega!" Só o eco voltou. Fiz de novo, um pouco mais alto. Nada também. Dei 2 passos na direção da porta, sentindo o barro puxar a bota. Ia comentar qualquer coisa em voz baixa para me convencer de que era só mais uma entrega, quando notei o detalhe que até hoje nunca consegui explicar direito. Atrás da porta, na beiradinha da madeira, tinha um par de pés.
descalços, muito brancos, parados como se alguém estivesse colado à parede, esperando. Não era reflexo, não era sombra. Eram pés mesmo. O corpo gelou. Não sei quanto tempo fiquei olhando. Só sei que, quando dei um passo para trás, os pés recuaram também. Sumiram na escuridão da cabana sem fazer barulho, sem arrastar nada, sem tropeçar, como se fossem puxados para trás. Meu peito começou a bater tão forte que eu escutava o som dentro do capacete. O instinto pediu para voltar correndo, e eu obedeci. Dei meia volta no barro, escorregando, tentando ao mesmo tempo não cair e não virar de frente para a porta. Foi na hora de ligar a moto que ouvi o sussurro. Vinha de atrás de mim, mas parecia dentro do capacete, colado ao ouvido. Ela já está com você. Meu estômago virou na hora. Acelerei sem olhar para trás. A moto patinou, subiu de lado, quase bateu num tronco, mas consegui firmar e seguir. A estrada de terra virou uma sucessão de buracos que eu nem tentava desviar. Só queria distância. No primeiro trecho mais aberto, respirei fundo e olhei rápido no retrovisor. Mas ele estava apontado para baixo, sem razão nenhuma. Tinha ajustado antes de sair da pizzaria. Não tinha como ter mudado sozinho. Foi enquanto tentava puxá-lo de volta com a mão que um fio de cabelo comprido, escuro, surgiu ali na fresta entre o banco e a caixa térmica da pizza. Só um pedaço, só um movimento. Engoli seco. Esfreguei os olhos. Olhei de novo. O cabelo balançou com o vento, como se estivesse preso ali por alguém sentado na garupa. Puxei o freio de uma vez. A moto quase deitou, rodou no barro. Desci tremendo e virei rápido. Ninguém, mas o banco traseiro estava quente. E eu tinha certeza absoluta de que não estava quente quando saí da cabana. Tentei me convencer de que era coisa da cabeça, que podia ter encostado em algo que, sei lá. Só que aí vi as marcas. Na lateral da moto, ali onde o barro respinga quando a gente acelera, tinha 2 marcas de mão. Pequenas, mas de adulto. Impressas certinhas, com os dedos bem separados, como se alguém tivesse apertado a lataria para se segurar durante a viagem. A mão esquerda estava mais fundo, a direita mais escorregada, como se a pessoa estivesse perdendo força. Não deu para respirar direito depois disso. Montei na moto e fui embora como se alguém estivesse segurando minha cintura. A mata dos 2 lados parecia acompanhar minha velocidade, os galhos se movendo num ritmo que não era do vento. Parecia passo, parecia perseguição. Quando finalmente vi o asfalto, quase chorei de alívio. A chuva já era só garoa, e o farol clareava a estrada melhor. Só que aí veio a pior parte. Pelo retrovisor, agora ajustado de novo, sem que eu tivesse tocado, vi 2 faróis se aproximando, rápido, muito rápido. Um carro preto, grande, sem placa dianteira. Os faróis pareciam 2 lâminas rasgando o escuro. Pisquei o farol da moto para indicar que ia encostar. O carro respondeu acelerando mais. Chegou tão perto que senti o ar quente do motor na minha perna. Meu coração disparou. Acelerei tudo o que a moto podia. Passei de um buraco, bati o guidão, quase fui para o chão, mas segui. Olhei de novo no retrovisor. Dentro do carro, 2 rostos, muito pálidos, quase sem expressão. Não sei se eram homem e mulher, 2 homens, 2 irmãos, sei lá, mas nenhum deles piscava. Olhavam direto para mim, como se soubessem exatamente quem eu era, como se esperassem aquilo. Quando a placa indicando a polícia rodoviária apareceu na curva, algo inesperado aconteceu. O carro diminuiu, depois apagou os faróis completamente. Silêncio. Nada de motor, nada de pneu na pista molhada. Só o breu engolindo o carro até desaparecer de volta para a serra. Entrei no posto quase derrubando a moto. O policial perguntou se estava tudo bem, e eu só consegui responder que tinha um carro atrás de mim, dirigindo estranho. Não mencionei nada da cabana, dos pés, da voz, da mulher na garupa, porque eu sabia que, se contasse daquele jeito, ninguém acreditaria.
O policial ainda deu uma volta ali perto, mas não achou nada, nem sinal de pneus, nem marca fresca no asfalto. Voltei para casa tremendo. Me tranquei no banheiro e sentei no chão com a roupa molhada. Fiquei ali um bom tempo, tentando entender o que tinha acontecido. Dormi mal por muitas noites. Acordava no meio da noite com sensação de peso na cama, como se alguém tivesse sentado perto dos meus pés. Uma vez jurava ter sentido um fio de cabelo escorregar pelo meu braço, mas tentei seguir a vida, trabalhar, evitar aquela região da serra, até que, alguns dias depois, outro entregador novo chegou na pizzaria, assombrado. Ele comentou, quase cochichando: "Recusei um pedido lá para cima, mesma direção que você foi. Fiquei gelado." "Por quê?" Ele limpou a mão na calça e respondeu: "Uma mulher entrou na garupa da moto de um colega nosso sem que ele percebesse. Só falou depois de uns 5 minutos de estrada. Eu não sou a entrega." Meu corpo travou. O colega dele nunca mais voltou a trabalhar na serra. Nunca mais. Tentei fingir que era só história de motorista medroso, mas a verdade é que cada detalhe batia perfeitamente com o que aconteceu comigo. E tinha mais. Toda vez que eu lavava a moto, principalmente quando esfregava a lateral, as marcas voltavam. Não do mesmo jeito, não exatamente iguais, mas voltavam. Pareciam impressões recentes, como se alguém tivesse colocado as mãos ali minutos antes. Pessoa adulta, mas com mãos pequenas, finas. Passei a evitar lavar a moto sozinho. Teve dia em que joguei água e jurei ter visto os dedos surgirem enquanto a espuma ainda estava escorrendo. Toquei na lataria e ela estava gelada, mas onde ficavam as marcas parecia morna. A coisa piorou quando notei que o banco traseiro, que quase nunca era usado, às vezes amanhecia torto, como se alguém tivesse se sentado ali durante a noite. A borracha afundava num formato que não combinava com nada que eu colocasse em cima. Cheguei a pensar em vender a moto, mas tinha medo de explicar o motivo. E tinha medo de que algo ou alguém viesse atrás depois. O que aconteceu naquela noite não foi delírio, não foi vento, não foi imaginação de entregador cansado. Na cabana tinha alguém, mais de uma pessoa, talvez. E quando ouvi a frase, "Ela já está com você", não era ameaça jogada ao vento, era aviso. A verdade é que senti a presença dela desde o momento que saí da clareira. Não sei como explicar, mas era como se estivesse ali na garupa, curvada, corpo leve, agarrando a moto com as 2 mãos, deixando marcas, aproximando o rosto do meu pescoço sem encostar. E a pior parte, a sensação nunca foi de que ela queria me machucar. A sensação era de que ela queria ir embora comigo. Queria sair dali. Queria distância das pessoas que estavam esperando na escuridão da cabana. Queria se esconder atrás do meu corpo, da minha velocidade, da minha vida comum. Só que eu não sei se conseguiu. Porque algumas noites, quando passo em frente à garagem, sinto aquele mesmo cheiro de terra molhada e madeira úmida que senti na cabana. E às vezes, sem querer, olho rápido para o retrovisor da moto estacionada. E o retrovisor está sempre um pouco mais baixo do que eu deixei, como se estivesse apontado de propósito, como se esperasse que eu olhasse. E quando olho, por um segundo curto, quase imperceptível, juro que vejo um fio comprido de cabelo balançando ali na garupa, como se ela nunca tivesse descido. Aquela noite, parecia que estava atravessando o couro do carro, para me lembrar do tanto que eu tinha sido impaciente mais cedo. Calor de início de verão em Minas não tem dó, não. O ar fica parado, grosso, e até o barulho do motor parece cansado. A gente vinha voltando da casa dos parentes, já perto de Conselheiro Lafayette, depois de um dia longo demais. E para piorar, eu e meu menino tínhamos discutido. Ele queria parar antes para ir ao banheiro. Eu disse para aguentar mais um pouco.
Falei meio ríspido, sabe? Aquele tipo de resposta que sai sem pensar, só porque a gente está cansado. Passei o resto da estrada me sentindo mal com aquilo. A BR-40 passa umas partes que parecem mais escuras do que deveriam ser. E ali, já perto das 11 da noite, no calor que grudava na pele, vi a placa da área de descanso. Era pequena, isolada, 2 banheiros, uns bancos cheios de lasca, mata fechada rodeando tudo. O tipo de lugar que em viagem normal eu jamais pararia. Mas meu menino já estava se contorcendo no banco traseiro. A única coisa viva ali, além da mata, era uma caminhonete branca antiga. Faróis apagados, parada meio de lado, perto da entrada da trilha que levava para o mato. Na hora, achei que tinha alguém dormindo ali. Parei o carro mais para frente, suspirei fundo para tentar engolir a irritação que ainda sentia, abri a porta traseira e falei que ele fosse rápido. Ele nem olhou para mim direito, só saiu correndo na direção do banheiro masculino. Aquilo doeu mais do que eu queria admitir. Fiquei dentro do carro, sentado, com a luz fraca do painel iluminando só um pedacinho do volante. Cruzei os braços, deixei a cabeça recostar no encosto e fechei os olhos por uns segundos, tentando puxar o ar quente que entrava pela fresta da janela. Só queria conversar com ele depois, limpar o clima ruim. Acho que tirei ali uns 10 segundos de mundo, desses em que você só respira e mais nada. Quando abri os olhos de novo, tive a sensação de que algo estava errado. Não sei explicar, só aquela mudança no ar, sabe? A gente sente antes de ver. Olhei pelo retrovisor interno. Uma sombra vinha se inclinando para dentro do carro. Um homem, um adulto. A porta traseira estava meio aberta. Eu acho que não bati ela direito quando meu menino desceu. E aquela figura estava entrando como se tivesse certeza de que era o lugar dele. O impacto da cena foi tão forte que nem consegui gritar. Só vi o corpo dele, grande, largo, deslizando para dentro, a mão suada segurando o puxador da porta, a cabeça inclinada como quem procura alguma coisa. Ele não me viu de imediato. E aí, num sussurro manso, quase íntimo, ele murmurou: "Vamos, filhão, entra." Naquele instante, meu coração bateu como se tivesse tentado escapar do peito. O homem achou que eu era a criança. A mente da gente abre clareiras que não existiam. Tudo aconteceu tão rápido que pareceu lento. Quando ele ergueu o rosto e finalmente percebeu que quem estava ali era um adulto, não uma criança. Os olhos dele ficaram enormes, um susto misturado com frustração, talvez. Eu reagi no impulso. Pulei para fora do carro tão rápido que quase tropecei no próprio pé. O homem tentou fechar a porta, como se quisesse entrar de vez e se esconder, ou sei lá o quê. Mas antes que qualquer um de nós conseguisse tomar outra atitude, a buzina da caminhonete branca explodiu no meio da noite. Um som contínuo, longo, agressivo, que assustou mais do que qualquer berro. A caminhonete veio em nossa direção, farol alto ligado, jogando um clarão de holofote dentro do carro, dentro da minha cara, dentro da cara do intruso. O homem travou. Depois, como se alguém tivesse puxado ele para trás, escapou pela porta do outro lado do carro e correu em direção à mata. Não correu tropeçando, nem desesperado. Correu certeiro, como quem sabe o caminho de cor. Fiquei parado, ofegante, ainda segurando a porta. O suor escorria pela minha nuca. Olhei para o banheiro, esperando ver meu menino sair. E por um instante, tive medo dele nunca mais aparecer. A caminhonete freou do meu lado e o motorista, um caminhoneiro, suado, camiseta colada no corpo, desceu quase caindo, tão nervoso quanto eu. O homem tremia segurando a porta. "Eu vi", ele disse ofegante. "Eu vi ele rondando seu carro antes de você chegar. Tentei buzinar antes. Ele tentou abrir a porta umas 3 vezes. Eu estava com a boca seca, tentando entender como a noite tinha virado aquilo. Olhei para o banheiro mais uma vez e meu menino apareceu correndo com os olhos arregalados. "Pai", ele disse, a voz embargada. "Pai." O moço me chamou também.
perto da porta. Perguntou se eu queria ir com ele. Aquelas palavras não saíram da cabeça até hoje. Apertei ele contra o peito. Senti o suor, a respiração rápida, o medo. Agradeci ao caminhoneiro sem nem saber como agradecer de verdade. Esse tipo aí não viaja sozinho, o caminhoneiro completou antes de voltar para a caminhonete. Nunca viaja? Ele entrou de volta no veículo, deu partida e acelerou estrada afora. Não sei se por medo, por pressa ou por saber que ficar ali era perigoso demais. Eu, mesmo com as mãos tremendo, tranquei todas as portas do carro. Mandei meu menino entrar e coloquei ele no banco da frente, do meu lado. Não queria ele longe de mim nem por um segundo. Acelerei sem olhar para trás. As semanas passaram, mas dormir virou quase um trabalho impossível. Cada barulho do quintal me lembrava daquela porta traseira abrindo devagar, a mão suada no puxador, a voz dizendo "filhão". Meu menino também passou dias acordando de madrugada, sempre dizendo que sonhava com passos na mata. A gente ainda conversou com a polícia, mas não tinha rosto, não tinha nome, não tinha nada. A região tem muita trilha, muita entrada que ninguém conhece direito. E o que aconteceu pareceria história inventada se não fosse a caminhonete branca para testemunhar alguma coisa. Uns 15 dias depois, me sentei para ver o jornal local enquanto tomava um café morno, tentando colocar a cabeça em ordem. E aí a notícia veio. 2 crianças desaparecidas na região da BR-40. 2. A única pista mencionada era que moradores tinham visto uma caminhonete branca circulando devagar, perto de uma estrada de chão. Comentavam também que o motorista não era o único dentro dela, que havia alguém escondido. Quando li isso, a perna falhou. Precisei sentar de novo. Não sei se o homem que entrou no meu carro tinha a ver com aquilo. Ninguém sabe. Nem quero saber. O que sei é que naquela noite, por pouco, meu menino não virou mais um nome perdido no rádio da manhã. Nunca mais parei numa área de descanso vazia, nunca mais deixei porta entreaberta, nunca mais respondi com pressa às necessidades dele. Algumas coisas a gente aprende de um jeito que marca o corpo inteiro. E até hoje, quando passo por aquela parte da BR-40, independente da hora ou do calor, instintivamente aperto as portas e olho 2 vezes pelo retrovisor, como se aquela sombra ainda estivesse por ali, esperando a porta errada abrir de novo. Voltar do bar naquela noite parecia igual a tantas outras. Rua quase deserta, conversa atravessada, risada solta de quem bebeu um pouco além da conta. Vitória estava abafada, aquele calor que gruda na pele mesmo depois da meia-noite, e os postes da rua mal davam conta de iluminar a calçada. A luz era fraca, amarelada, criando sombras longas nos arbustos altos que separavam as casas do asfalto. O som começou ali. Não foi de repente, não foi um susto seco. Veio entrando no ouvido devagar, como quando alguém percebe um barulho estranho e demora alguns segundos para entender que ele existe. Um ruído arrastado, contínuo, meio falhado. A conversa morreu no mesmo instante. Um dos amigos fez sinal para a gente parar. O som vinha do arbusto do outro lado da rua, aquele que ninguém nunca podava direito. Folha alta, galho seco, lixo preso no meio. Lugar perfeito para gato, cachorro, rato ou gente se escondendo. Só que aquilo não parecia nada disso. Não era respiração. Não tinha ritmo de peito enchendo e esvaziando. Também não era bicho. Quem mora em bairro sabe diferenciar miado, rosnado, chiado. Aquilo parecia um esforço, como se algo tentasse soltar voz, mas não soubesse mais como. O som vinha e parava, vinha de novo, sempre arrastado, sempre no mesmo tom. Ficamos ali, parados no meio da rua, com aquele silêncio constrangedor que dá quando ninguém quer ser o primeiro a falar o que está pensando.
Um dos amigos soltou uma risada nervosa. Disse que devia ser um morador de rua dormindo ali. Outro falou em brincadeira que era alguém passando mal. Mas ninguém atravessou a rua. Até que o mais destemido, aquele que nunca levava nada a sério, resolveu ir olhar. Atravessou rindo, chamando, dizendo: "Ô, beleza aí?" Empurrou os galhos com a mão e inclinou o corpo para frente. A cabeça entrou primeiro no meio do arbusto. Foi quando o riso morreu na boca dele. Não houve grito, não houve palavrão. Só um silêncio pesado, seguido de um passo para trás, tão rápido que ele quase caiu. O rosto dele tinha mudado. Não era susto comum. Era outra coisa. O olhar não focava direito em nada. Disse apenas que tinha visto alguém. Alguém encolhido ali dentro. A gente atravessou junto, meio sem pensar, como se fosse melhor estar perto do que ficar esperando. Os galhos se mexeram de novo, abrindo espaço. O cheiro veio antes da imagem. Um cheiro úmido de terra velha, de coisa parada. E lá estava. Uma figura humana, agachada, mas não de um jeito normal. A coluna parecia torta demais, curvada num ângulo impossível, como se as costas não obedecessem à forma de um corpo comum. Os braços estavam junto do corpo, colados, os ombros altos demais, a cabeça baixa, quase encostando no peito. Parecia que cada osso estava no lugar errado. Quando um galho estalou sob o pé de alguém, a coisa se mexeu. Levantou o rosto devagar, com um movimento duro, travado, como se cada centímetro exigisse esforço. O que apareceu não dava para chamar de expressão. Era um rosto humano, sim, mas esticado de um jeito estranho, boca entreaberta demais, olhos fundos, quase escondidos na sombra. E então veio o som de novo. Saiu da boca dela, não como fala, não como suspiro. Era como se o ar passasse por dentro de algo quebrado. Ninguém esperou mais nada. O corpo reagiu antes da cabeça. Saímos correndo sem olhar para trás, cada um para um lado, o barulho de passo ecoando alto demais naquela rua quieta. O coração batia na garganta, o gosto amargo subiu na boca. Não houve conversa depois. Cada um foi para casa tentando fingir que aquilo não tinha acontecido. Só que não acabou ali. Em casa, o silêncio parecia mais pesado. O quarto escuro, janela fechada, ventilador ligado só para quebrar o calor. Deitei tentando dormir, mas o corpo não relaxava. A imagem daquela coluna torta voltava toda vez que fechava os olhos. O cheiro parecia ainda preso no nariz. O sono veio mal encaixado, raso, como se o corpo dormisse e a cabeça ficasse acordada. Foi nesse estado que aconteceu. A consciência voltou antes do corpo. Os olhos abriram, mas não houve movimento nenhum além disso. Não dava para virar o rosto, não dava para levantar o braço, nem para engolir em seco direito. O peito subia e descia curto, preso. O quarto estava completamente escuro. Nenhuma fresta de luz, nenhum barulho da rua. E então, o som. Veio do canto do quarto. O mesmo som, sem dúvida nenhuma. O mesmo arrasto, a mesma tentativa falha de existir como voz. O desespero veio rápido, mas não havia como reagir. A paralisia segurava tudo. O corpo inteiro parecia colado na cama, pesado demais para obedecer qualquer comando. O suor escorria frio pelas laterais do rosto. A escuridão começou a ganhar forma. Primeiro, foi só uma mancha mais densa no canto. Depois, uma silhueta irregular. Alta demais para estar agachada, baixa demais para estar em pé. A mesma curvatura impossível nas costas, avançando devagar, centímetro por centímetro. Não havia passo audível. Era como se ela se arrastasse sem tocar o chão. O som acompanhava o movimento. Quanto mais perto, mais alto parecia. Não porque aumentasse o volume, mas porque ocupava tudo. Não dava para pensar em mais nada além daquilo. Quando chegou ao lado da cama, o som cessou. O silêncio foi pior. A figura inclinou a cabeça daquele jeito torto, como quem tenta reconhecer algo.
O rosto se aproximou do meu, tão perto que dava para sentir o ar frio que saía da boca aberta. O cheiro de terra molhada voltou com força. O tempo não passava. De repente, tudo soltou de uma vez. O corpo respondeu, o ar entrou fundo nos pulmões, um grito preso saiu sem som. A mão foi direto no interruptor. A luz acendeu. O quarto estava vazio. Nenhuma sombra fora do lugar. Nenhum cheiro, nenhum sinal de nada. Passei o resto da noite sentado na cama, luz acesa, esperando o dia clarear. Não dormi mais. Nos dias seguintes tentei racionalizar. Paralisia do sono, estresse, álcool, a cabeça pregando peça. Tudo explicação pronta, confortável, que ajuda a seguir em frente. Só que algo incomodava. Voltar pela mesma rua virou um incômodo constante. O arbusto estava lá, igual. Nenhuma movimentação estranha, até o dia em que passei por ali de manhã com o sol alto. No chão, perto da cerca, havia marcas, pegadas, profundas demais para serem recentes, humanas no formato, mas erradas no jeito. O calcanhar afundado torto, os dedos marcados de forma desigual, como se o pé não dobrasse direito. As marcas faziam um círculo irregular ao redor do arbusto, como alguém andando em volta sem rumo. Presos na cerca, entre os arames enferrujados, havia tufos de cabelo escuro, comprimento médio, espessura grossa, do mesmo jeito que vi naquela noite. Passei rápido, sem parar. O coração acelerou, como se estivesse de volta àquele momento. Desde então, evito aquela rua. Evito passar por ali à noite e, principalmente, evito dormir no escuro absoluto. Porque às vezes, quando o quarto fica silencioso demais, ainda parece que algo tenta fazer som no canto. Não alto, só o bastante para ser reconhecido. Quando a diretora anunciou que eu teria um novo colega de quarto, achei que seria só mais um daqueles arranjos típicos de escola interna. Aquele prédio antigo já tinha visto centenas de duplas dividirem o mesmo espaço minúsculo. 2 camas estreitas, um guarda-roupa velho, uma escrivaninha torta e uma janela que quase nunca abria. Nada ali era novo, nada era confortável, mas tudo era previsível. Pelo menos até o dia em que colocaram o Davi naquele quarto. Ele entrou carregando apenas uma sacola escolar. Não levantou o rosto em momento algum. Caminhava devagar, arrastando os pés e parecia contar algo nos próprios dedos. Polegar encostando no indicador, depois no médio, depois voltava, como se repetisse uma sequência invisível. A diretora se esforçou para fazer parecer que estava tudo normal. Falou algumas frases protocolares e saiu rápido demais. Foi ali que senti a primeira fisgada incômoda. Ninguém quis ficar tempo suficiente para observar o garoto. Naquela noite, apaguei cedo. O barulho dos outros dormitórios, das portas batendo, dos meninos conversando, tudo sumiu numa calmaria estranha. Só que algo me puxou de volta para a consciência. Aquela sensação de que havia alguém perto demais. Quando abri os olhos, o choque me travou. O rosto do Davi estava a poucos centímetros do meu. Ele estava de pé, inclinado sobre mim, totalmente silencioso, respirando tão devagar que parecia nem respirar. Não piscava, não se mexia, não parecia cansado, só me observava. E por alguns segundos senti uma coisa irracional rastejar para dentro do meu peito, como se meus ossos entendessem alguma ameaça que minha mente ainda não tinha alcançado. Chamei o nome dele num sussurro. Ele não reagiu. Toquei seu braço. Nada. Foi só quando mexi o ombro com mais força que ele deu um pequeno estalo no pescoço e voltou a olhar para o chão, mexendo os dedos como se estivesse anotando o horário exato em que me acordou. Voltou para a própria cama sem dizer coisa alguma. Não dormi mais naquela madrugada e não contei nada a ninguém, porque eu mesmo não sabia explicar. Os dias seguintes foram tensos.
Durante as aulas, ele era apenas um menino muito quieto, tímido, retraído. Mas quando a noite chegava, tudo mudava. E rápido. Numa madrugada, acordei com o barulho de algo caindo, depois outro e outro. Me levantei assustado. As gavetas da escrivaninha estavam espalhadas pelo chão, a cadeira virada, a mochila rasgada, o próprio colchão do Davi jogado na diagonal, como se tivesse sido arrancado com força desumana. E ele estava sentado no chão, tremendo, olhos apertados, murmurando sons desconexos, como se tivesse acabado de sair de um pesadelo profundo. Mas havia um detalhe que não me deixou dormir por dias. Entre o primeiro barulho e o momento em que eu me levantei, tinham passado apenas poucos segundos. Nenhuma criança da idade dele conseguiria virar um quarto inteiro daquele jeito em tão pouco tempo. Os educadores vieram, tentaram acalmar, registraram o incidente. Disseram que talvez ele tivesse um transtorno do sono, uma espécie de terror noturno. Recolheram alguns objetos quebrados e mandaram a gente tentar descansar. Mas quando apagaram as luzes e fecharam a porta, fiquei torcendo para que ele ficasse imóvel até amanhecer. Mas isso nunca aconteceu. O pior momento veio numa noite chuvosa, quando acordei paralisado. Aquele tipo de paralisia que já me aconteceu algumas vezes, em que o corpo simplesmente não responde. Eu sabia que estava desperto, mas não conseguia virar o pescoço, levantar o braço, nada. A respiração ficou rasa e lenta, e tudo ao meu redor parecia afundar dentro do próprio quarto. Foi aí que senti unhas arranhando o meu braço, devagar, linha por linha, como se alguém estivesse desenhando um mapa em mim. A única coisa que eu conseguia mover eram os olhos. E quando olhei para o lado, vi a mão do Davi deslizando sobre minha pele. Mas o Davi não estava ali. Quando finalmente consegui virar o rosto, quando o corpo destravou num tranco, meu sangue gelou. O garoto estava sentado em cima do guarda-roupa, completamente imóvel, olhando de cima para mim. O rosto neutro, pálido, sem expressão. Como se soubesse que eu tinha acordado, como se estivesse esperando exatamente por isso. O guarda-roupa era alto, com quase 2 metros. Não dava para subir ali sem arrastar móveis, sem usar cadeira, sem fazer barulho. Nada no quarto estava fora do lugar, não havia marcas de apoio, e eu não ouvi absolutamente nada antes de acordar. No dia seguinte, finalmente levei o caso para a coordenação. Outros educadores foram chamados, psicólogos, supervisores. Eles fizeram perguntas que claramente já tinham feito antes, e isso me chamou a atenção. Quando pressionaram mais um pouco, a verdade começou a vazar pelas brechas. O Davi já havia sido transferido de outras escolas internas, sempre pelo mesmo motivo. Colegas acordavam machucados. Pesadelos aconteciam com hora marcada. Mobílias mudavam de lugar sem explicação. O menino circulava pelos dormitórios silenciosamente, com olhos abertos, mas sem estar acordado. Às vezes falava com alguém que ninguém via. Às vezes ficava imóvel por horas, mirando um ponto qualquer, como se aguardasse um sinal. Foi quando chamaram a mãe dele. Ela parecia esgotada, um rosto que envelheceu depressa demais. Falou baixo, envergonhada, com um cuidado tão grande para não expor o próprio filho que dava para sentir o peso do que carregava. E mesmo assim, contou a única parte que importava. Quando o Davi tinha apenas alguns meses de vida, um incêndio atingiu a casa da família. A mãe conseguiu escapar, mas o bebê ficou preso dentro do quarto com a irmã mais velha, que não sobreviveu. Quando os bombeiros arrombaram a porta, encontraram o menino vivo, mas em choque absoluto, agarrado ao corpo da irmã. O trauma deixou sequelas invisíveis, episódios dissociativos, momentos de ausência, comportamentos noturnos impossíveis de prever. Médicos diziam que ele entrava em estados de vigília parcial, uma mistura entre sonho e realidade que podia durar minutos, às vezes horas. Aquilo explicava muita coisa,
Mas não explicava tudo. Não explicava como ele subiu ao topo do guarda-roupa sem mover nada. Não explicava o silêncio absoluto com que se aproximava durante a noite. Não explicava o olhar fixo, atento, como se estivesse ouvindo instruções de alguém que eu não conseguia ver. A escola optou por realocá-lo para outro bloco, com mais acompanhamento. O quarto voltou a ser só meu, mas o ambiente jamais retornou ao normal. Aquele espaço tinha sido testemunha de algo que eu lutava para entender. Algo que não se encaixava só na explicação médica. No último dia antes da mudança dele, o Davi passou pela porta do quarto sem olhar para mim. Caminhou devagar, os dedos contando números invisíveis como sempre. Mas quando alcançou o corredor, aconteceu algo que eu quase desejei não ter visto. Ele parou. E sem virar o rosto, sem mover o pescoço, falou baixinho. A única frase que ouvi da boca dele naquele período inteiro. Ela ainda está brava. Depois, continuou andando, sumindo na curva do corredor, como se tivesse dito a coisa mais normal do mundo. Até hoje, anos depois, tento racionalizar. Tento acreditar que tudo foi uma mistura de paralisia do sono, medo, adolescência, histórias exageradas dos outros alunos. Tento convencer meu cérebro de que a parte que importa é a explicação clínica. Mas o corpo não esquece. Às vezes acordo no meio da noite com aquela sensação desagradável, um peso invisível no ar, como se alguém estivesse parado ao lado da cama. Nenhum som, nenhum toque, só uma presença silenciosa, paciente. Sempre espero alguns segundos antes de me mexer. Sempre espero a certeza de que estou sozinho. Mas no fundo, uma parte de mim sabe que aquela primeira madrugada nunca terminou completamente. E que alguns olhares, mesmo quando a pessoa vai embora, continuam.